Bom, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo José Vinícius Silvestre Borges, sou aluno da professora Ana Tereza de Mecânica Clássica e hoje eu vim aqui para ministrar a resolução da última questão, seria, no caso, de Mecânica Clássica, que é a questão da terceira unidade, uma questão que eu escolhi que trata sobre momento, mais especificamente sobre momento angular. Nesse caso, é a reposição. Eu pude fazer a prova da terceira unidade por motivos pessoais. Então, estou resolvendo a reposição. Bom, em 1665, a peste bubônica que assombrava a Inglaterra chegava em Cambridge, a universidade que hoje é a segunda mais antiga do mundo ainda em funcionamento na Inglaterra. Essa peste, assim como o Covid-19 para a gente hoje, fez com que Isaac Newton se isolasse em sua fazenda em Lincolnshire. Lá ele ele criou a obra que hoje é uma das mais importantes e que foi considerada o ápice de todo o conhecimento humano. Se trata dos Principia, onde Newton fala sobre a filosofia das ciências naturais. Nessa obra, ele descreve tanto as causas do movimento como o que seria momento. No caso, o que seria esse momento que a gente está falando sobre nessa aula hoje. Bom, momento seria nada mais do que medir o que seria a quantidade de movimento de um corpo. Os ensinamentos de Galileu nos levaram a entender o que seria a velocidade e o que seria a aceleração. Mas essas coisas não têm uma relação direta com o próprio objeto. Elas só medem o quanto a posição de um objeto varia em função do tempo, ou no caso a aceleração, quanto a velocidade varia em função do tempo. Mas só esse conhecimento não seria capaz de nos dizer por que é mais difícil parar um navio a 40 km por hora do que uma bola de vôlei na mesma velocidade, a 40 km por hora. Isso significa que objetos diferentes com a mesma velocidades iguais em objetos diferentes não representam a mesma coisa. A essa grandeza a gente dá o nome de momento linear, no caso, que mede a quantidade de movimento. Então, por que é mais difícil parar um navio a 40 km por hora? Porque em relação a uma bola de vôlei a 40 km por hora, ou seja, na mesma velocidade. Bom, embora muitos pensem que Newton descreveu o que seria a força, o que causaria a aceleração no caso, como F igual a ma, ele não descreveu em sua obra Os Principia dessa forma. Ele descreveu como o somatório de forças sendo o produto da massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, sem derivar a velocidade, a gente sabe que dá aceleração mesmo. Aceleração instantânea, no caso. E como a massa ela é constante em todo o percurso, a massa não varia, a gente dá para escrever isso como sendo o produto da derivada em relação ao tempo da massa vezes a velocidade. E massa vezes a velocidade é justamente o que a gente dá o nome de momento linear, quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial. Portanto, a gente dá para descrever momento como coordenadas, né? Coordenada de x, de y, e se tiver uma coordenada z, também z também. Então, com isso, com o conceito de momento, de quantidade de movimento, a gente dá para responder essa pergunta. Por que é mais difícil parar um navio a 40 km por hora do que uma bola de vôlei a 40 km por hora? Porque o navio ele tem mais momento, ele tem mais quantidade de movimento. No caso, seria a massa vezes a velocidade. Aqui, ó. Vamos dizer que esse navio ele tem massa de 1 tonelada, no caso 1000 kg. E no sistema internacional, momento é dado em quilogramas vezes metros por segundo. Beleza? Então, vai colocar aqui 1000 kg vezes 40 km por hora. Se você dividir isso aqui por 3,6, vai dar aproximadamente 11. Então, 11 vezes 1000 dá 11.000 quilogramas vezes metros por segundo. Beleza.
Agora, se você fizer, no caso, para bola de vôlei, uma bola de vôlei em média tem, no caso, 260 gramas. Transformando isso aqui para quilogramas, que é do Sistema Internacional, tem que transformar. Dá no caso 0,26, só uma das casinhas aqui. 0,26 vezes 11 vai dar aproximadamente 2,86 quilogramas vezes metros por segundo. Então, nossa pergunta está respondida. É muito mais difícil parar um navio em movimento do que uma bola de vôlei, porque o navio ele tem uma quantidade de movimento de, vamos dizer aqui nesse exemplo, 11 mil kg vezes metro por segundo. Enquanto a bola de vôlei tem apenas 2,86 kg vezes metros por segundo. Ou seja, mais difícil. Velocidades iguais em corpos diferentes não representam a mesma coisa, não. E assim como o momento linear, o momento, vamos dizer assim, de um corpo numa direção em linha reta, linear, é massa vezes a velocidade, a gente dá para definir também, no caso, o assunto dessa resolução dessa questão, que vai ser momento angular, que seria a quantidade de movimento de um corpo quando ele está em rotação. No caso aqui ele está em linha reta, vamos dizer que ele está em linha reta, mas se ele estiver em rotação, como é que eu calculo a quantidade de movimento desse corpo? Bom, é simples. O momento angular, o momento de um corpo em rotação, vai ser o produto vetorial do raio pelo momento linear. Aqui, ó. É como se fosse um momento a cada arco de círculo, a cada arco de raio, e o raio representa justamente essa distância de momentos, vamos dizer assim. Então, momento angular seria a quantidade de movimento de um corpo em rotação. É simplesmente isso. E com esses conceitos do que seria momento angular, a gente dá para resolver a nossa questão, que trata justamente disso, né? De momento angular. Então, vamos para a nossa questão. Bom, agora que eu já escrevi a questão, vamos lá. A questão diz o seguinte, é sobre momento angular. Ela fala assim, considere uma partícula de massa m presa ao teto por um fio inextensível, ou seja, esse fio não estica não. E sem massa, esse fio também não tem massa. De comprimento D, comprimento do fio é D, formando um pêndulo, ou seja, uma partícula que forma, vamos dizer, uma partícula sustentada por um fio formando um pêndulo. A partícula é puxada para o lado e solta a partir de uma altura D2. Ou seja, a partícula ela vai ser puxada para esse lado, para cá ou para cá, tanto faz. Mas ela vai ser puxada para uma altura que é metade da altura total. Ou seja, uma altura D sobre 2, do teto. Da altura do teto até a bolinha do fio. Qual o módulo do momento angular da partícula imediatamente após ser solta como função de m, g e d? Ou seja, ele quer qual é o módulo do momento angular e ele quer que eu expresse esse módulo do momento angular como função da massa, da gravidade e da distância d. Bom, primeiramente, o que a gente vai observar aqui é que a conservação, além de conservação de momento, o momento ele se conserva, em todo caso, o momento se conserva, o momento é conservado, mas também a conservação de energia. Por quê? Porque essa bolinha, quando ela é puxada para cá, ela tem uma energia, aqui ela vai ficar com a energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional vai ser transformada toda em energia cinética, quando ela fizer esse movimento aqui para descer. No caso, o que ele está me pedindo, né? A quantidade de movimento quando ela descer, quantidade de movimento angular. Então, o que acontece? A conservação de energia, portanto, a conservação de energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, beleza? E a energia mecânica, no caso, a energia mecânica é a soma da energia potencial gravitacional mais a energia cinética. No caso aqui inicial, né? Inicial, aqui final,
Beleza. Só que perceba comigo que no início aqui, não há energia cinética. Veja bem, a gente está analisando a quantidade de movimento dessa partícula quando ela já é puxada e ela vai ser solta. Beleza. Aqui ela tem uma energia potencial gravitacional, mas ela não tem energia cinética porque ela não está se movendo. Então, aqui é zero. Beleza. E ela tem energia potencial gravitacional, né? E beleza. E quando ela se move, ela perde essa energia potencial gravitacional, vai ser toda transformada em energia cinética pela conservação de energia. E aí, beleza. E essa energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética. Beleza. Então, o gravo é igual a K, igual a energia cinética. Vai se converter em energia cinética. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso encontrar a velocidade para poder calcular o que seria o momento angular. Já que, como demonstrado anteriormente, o momento angular é o produto vetorial do raio pelo momento linear. E, no caso, o momento linear é massa vezes a velocidade. Mas como ele quer um módulo, eu não vou me importar com vetores. Então, eu vou apagar o quadro e a gente vai continuar a nossa questão. Beleza, vamos lá. A gente sabe que a energia potencial daqui vai ser transformada toda em energia cinética posteriormente. Beleza. Energia potencial gravitacional, MGH. MGH. Energia cinética, mv quadrado sobre 2. Beleza? É justamente o que a gente está querendo saber, essa velocidade aqui. O que eu posso fazer de início é cortar essa massa aqui, porque as massas são iguais. Beleza, cortei. E essa altura H, eu sei aqui, ele me deu. Ele quer em função de D. Então, é D sobre 2. D sobre 2. Velocidade ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui corta com esse 2, morreu. Então, G vezes D é igual a velocidade ao quadrado. Ou seja, a velocidade é a raiz do produto de uma distância D pela gravidade. Valor da gravidade. Beleza, ele não quer valores. Ele só quer que eu expresse em função disso aqui, de G, de D e de M. Gravidade, distância e massa. Ele só quer isso aí. Então, beleza. Sabendo a velocidade, eu consigo calcular a quantidade de movimento linear. Então, vamos calcular. Momento é massa vezes velocidade. Só que velocidade, eu já descobri. Velocidade é raiz de G vezes D. Então, vamos substituir aqui. Raiz de G vezes D. Beleza. Encontrei o momento linear. Mas ele não quer o momento linear. Ele quer o módulo do momento angular. Momento angular, falei. Momento angular é raio vezes momento linear. No caso, esse raio seria aqui, o fio é inextensível, né? Então, um raio aqui seria justamente essa distância D aí. Então, vai ser no caso, o momento angular vai ser no caso uma distância D aí, um raio D, que multiplica o momento linear. D vezes M vezes raiz de G vezes D. Beleza. Minha resposta é essa aí. Então, o módulo do momento angular dessa partícula vai ser D vezes M vezes raiz de G vezes D. Se ele me desse os valores aí, eu poderia encontrar um valor numérico. Mas já que ele não me deu, ele quer em função de D, M, G. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.